Olá, estudantes do nono ano, sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia do programa Aula Paraná. Eu sou o professor Andrew e junto comigo temos aqui o Natan. Olá, Natan. E vamos levar até você um pouquinho da geografia para mais próximo de você, sua casa e onde quer que você esteja. E vamos conhecer agora os objetivos da nossa aula de hoje, que são a caracterização dos fluxos no mundo global e analisar os fluxos de pessoas no mundo contemporâneo. Então, além de definirmos o que são fluxos, nós vamos caracterizar os fluxos de pessoas, como as pessoas circulam no mundo atual, quais os meios que elas utilizam para realizar essa circulação. E aí a nossa reflexão inicial já traz aqui, será que as pessoas integram os fluxos globais? Será que dentro do contexto de globalização e da circulação de pessoas, elas estão diretamente relacionadas, são conceitos que estão diretamente ligados? Para isso, é importante que consigamos ter muito claro o conceito de fluxos, a definição de fluxos, que estão associados a quê? A circulação de pessoas, capitais, serviços e mercadorias no mundo globalizado. Então, quando falamos dos fluxos no mundo globalizado, estamos falando do quê? Da circulação de pessoas, serviços, mercadorias, nesse mundo globalizado, utilizando as diversas ferramentas disponíveis para tal circulação. E essas ferramentas disponíveis para essa circulação, elas evoluíram ao longo da história. E conforme elas foram evoluindo, elas foram possibilitando cada vez mais uma circulação dos fluxos mais intensa, mais acentuada. Além disso, na globalização, diferentes partes do mundo encontram-se conectadas entre si e essa conexão dessas diferentes partes vão ser acentuadas e vão possibilitar o quê? Essa integração cultural. Seguindo com o que a gente pode ver aqui na tela, eles têm uma função essencial no que chamamos de globalização. Então a gente não pode desassociar a circulação, os fluxos, ao processo de globalização. E agora que a gente já sabe, já temos muito claro o conceito de fluxos e a relação dos fluxos com o processo de globalização, confere na tela a nossa primeira atividade. Fluxo na geografia está associado à circulação de pessoas, capitais, serviços e mercadorias no mundo globalizado. Descreva situações de fluxos de pessoas no mundo globalizado. Então, cite alguns exemplos da circulação de pessoas no mundo globalizado. O tempo vai aparecer ali na tela e estamos aguardando você. Muito bem,
Vamos conferir aquilo que você colocou aí no seu caderno com aquilo que eu vou apresentar aqui para você. E é importante que, se você colocou alguma coisa diferente, que você não apague, mas que você verifique se as ideias centrais são as mesmas. Então, olha só, podemos destacar a circulação de pessoas impulsionada por várias motivações, sejam elas econômicas, sociais, políticas, enfim, etc., utilizando os diferentes meios de transporte disponíveis. Então, quando a gente fala na circulação de pessoas, elas são impulsionadas por uma série de motivos, utilizando os diferentes meios de transporte disponíveis. Então, quando a gente fala na circulação de pessoas. Mas, ao falarmos desses fluxos de pessoas no mundo globalizado, nós vamos ter fluxos que podem se realizar de várias maneiras. Confere aqui na tela, ó, que os meios de transporte eles são indispensáveis para a circulação de mercadorias e pessoas no mundo. Então, quando a gente fala nesses fluxos de pessoas e de mercadorias, os meios de transporte eles desempenham um papel fundamental nessa circulação. E o avanço desses meios de transporte e a melhoria deles, aumentando sua eficiência, contribuíram significativamente para a melhor circulação das pessoas e das mercadorias. E aí nós vamos ver que existem vários modais, várias formas desses fluxos utilizarem os diferentes meios de transporte. E aí a gente já começa aqui, ó, pelos fluxos de mercadorias, que eles dependem muito do quê? Da qualidade dos meios de transporte. Então a eficiência da circulação das mercadorias, dos produtos, das pessoas, depende muito da qualidade desses modais. Então, se nós temos uma malha aérea muito desenvolvida, a circulação das mercadorias e das pessoas por esse modo, ela vai ocorrer de forma bastante eficiente. Diferente de uma área que não disponha de uma malha aérea, de infraestrutura aeroportuária adequada. E aqui, ó, a gente vai falar um pouquinho sobre o transporte marítimo. E essa imagem aqui, ela serve para mostrar para você o quê? Em meio de cores, as principais rotas marítimas do nosso planeta, ou seja, as principais circulações de navios utilizando as águas oceânicas. E nós observamos uma área muito intensa no Oceano Atlântico, principalmente entre América, Europa e África. E a gente consegue perceber esse grande fluxo entre essas áreas, envolvendo aqui o Mar Mediterrâneo, também aqui que faz a ligação, faz a separação entre continente africano e continente europeu. Mas observe aqui, ó, nessa porção que eu estou indicando aqui para você, que essa é uma área de intensa circulação, mas que existe uma intensa circulação também proveniente do continente asiático, que acaba saindo do continente asiático e chegando aqui no continente americano. E utilizando-se muito também do Canal do Panamá para realizar a travessia do Oceano Pacífico para o Oceano Atlântico. Talvez você tenha observado que, ao mostrar o mapa, eu mostrei Ásia, Oceano Pacífico, e aí acabei mostrando para você também o continente americano, Oceano Pacífico. E nas representações cartográficas, nós temos que pegar a superfície do nosso planeta, que é circular, e temos que fazer uma projeção planificada. Então, nessa projeção que foi usada nessa imagem, o Oceano Pacífico foi dividido em duas partes. Por isso, uma parte dele ficando do lado direito do mapa e outra parte do lado esquerdo, conforme você vai poder visualizar novamente na tela. Quando você visualiza na tela, por mais que não haja indicação, você consegue perceber que o Oceano Pacífico que aqui se encontra é o mesmo que está aqui, mas que na técnica de projeção cartográfica utilizada, nós tivemos a planificação e ele acabou sendo dividido. Então, o que termina aqui, onde eu estou indicando, continua aqui. E o Canal do Panamá fazendo a ligação entre os dois oceanos, que originalmente não existia. Nós também temos, além do transporte marítimo, o transporte aéreo. O transporte aéreo, ele evoluiu significativamente. Desde o início do século XX, quando Santos Dumont e os irmãos Wright conseguiram criar os seus aviões e apresentaram eles para o mundo, cada um dentro das suas concepções ideológicas, desde esse momento até os dias de hoje,
percebe-se que a aviação ela evoluiu muito. Ela evoluiu a ponto de conseguir realizar longas distâncias em espaços de tempo bastante curtos, inclusive possibilitando a travessia de oceanos e o fato de você sair de um continente e poder chegar a outros continentes. Olhando aqui na tela, a gente vê a imagem que mostra para você o cockpit, a cabine de um avião moderno, repleto de displays, de recursos tecnológicos. E aqui eu digo que desde o início da aviação, este modo se modernizou muito, além de ser um dos meios de transporte mais seguros do mundo. Atualmente a aviação ela é considerada o meio de transporte mais seguro do mundo, tanto em relação à ocorrência de acidentes quanto à ocorrência de incidentes. Seguindo aqui, ó, ele é utilizado para o transporte de passageiros e de cargas com alto valor agregado, que necessitam chegar rapidamente ao seu destino. Então a aviação ela é utilizada para o transporte de pessoas, utilizada também para os serviços postais e também para o transporte de mercadorias que precisam chegar rapidamente precisam atingir rapidamente o seu destino. Diferente do que acontece com o transporte marítimo, pois no transporte marítimo, o que ele serve? Para transportar principalmente mercadorias não perecíveis, tá? Então, nos navios, no transporte marítimo, ela demora bastante tempo, mas ela tem uma grande capacidade de carga. Então, como existe uma grande capacidade de carga, o custo de transporte acaba sendo mais baixo do que quando comparado com a aviação. E a imagem que você vai ver aqui na tela mostra pra gente o que? O espaço aéreo de algumas partes do nosso planeta. Então a gente observa o continente europeu, ali onde os aviões estão destacados na coloração amarela, todo ele é repleto. Essa é uma imagem obtida de um aplicativo chamado Flight Radar. Esse aplicativo Flight Radar, ele possibilita que as pessoas visualizarem em tempo real a malha aérea de uma determinada localidade. Então aqui é em tempo real a malha aérea do continente europeu e aqui da América do Norte, Estados Unidos e Canadá. A gente observa aqui no Brasil, ó, a malha aérea, a maior concentração de linhas aéreas encontra-se no litoral, aqui nas principais capitais brasileiras. A gente observa alguns pontos aqui do continente asiático, mas a gente observa áreas onde não existe uma malha aérea eficiente, não existem grandes pontos onde ocorram o transporte aéreo, não existe uma infraestrutura para tal. Aqui um detalhe maior do continente europeu. Observe também que existe uma área do continente europeu que concentra a maior quantidade de voos. Por quê? Porque existe demanda. No mundo capitalista globalizado, nós vamos perceber uma relação direta entre oferta e procura. Se existem muitas pessoas querendo um determinado serviço em uma área, ele vai ser ofertado em uma quantidade maior, diferente de áreas onde não existe uma procura muito grande por tal serviço. E agora que a gente já falou um pouquinho do transporte aéreo, do transporte marítimo, vamos para a nossa atividade aí na tela, ó. O transporte aéreo é utilizado para o transporte de passageiros e cargas com alto valor agregado e que necessitam chegar rapidamente ao seu destino. Porém, percebemos que existem áreas que concentram mais rotas aéreas do que outras. Quais os possíveis fatores para esta característica? Por que algumas áreas do nosso planeta têm mais rotas aéreas do que outras áreas? O tempo está na tela e a gente está te esperando aqui.
Muito bem, vamos conferir aí o que você colocou no seu caderno. As rotas aéreas estão estabelecidas nas áreas onde existe uma demanda por este serviço, ou seja, existem pessoas necessitando deste transporte ou ainda mercadorias necessitando serem transportadas por este modal. Então a gente vai perceber esta relação direta. Além disso, quando a gente fala nos fluxos de pessoas, a gente vai perceber os fluxos populacionais, que também podem ser chamados de movimentos migratórios, as migrações, que conforme você pode ver aqui na tela, eles são muito comuns de pessoas de um país ou região para outro. Então, quando a gente fala em migrações, nós estamos falando do deslocamento de pessoas de uma determinada área do planeta para uma outra área do planeta, mudando de país, de cidade, de estado ou de região. A imagem que aparece na tela para você mostra ali os principais fluxos migratórios. Se você olhar com bastante atenção do lado direito do lado esquerdo da sua tela, você vai perceber algumas áreas da onde as pessoas estão indo e de algumas áreas para as quais as pessoas estão procurando ir, das quais elas estão indo, de outras para onde elas estão vindo. E quando a gente fala nessas migrações, percebe-se que existem áreas com capacidade maior das pessoas saírem, aonde as pessoas desejam sair, que elas desejam emigrar. Como você pode ver aqui na tela, nós temos aqui Índia, México, Rússia, China. Nós temos aqui os 4 primeiros aqui no ranking, dados de 2017, aonde são países que têm uma grande emigração, um número grande de pessoas que desejam sair desses países. E quais os fatores que fazem com que essas pessoas queiram sair desses países? Podem ser divergências políticas, divergências religiosas, mas principalmente busca por um país, por uma localidade, que apresente a ela melhores condições de vida, tá? Então a gente vai ter vários fatores. É claro que existem países onde a migração ela ocorre principalmente em função de conflitos, e esses migrantes acabam tentando adentrar em outros países, porém são impedidos. Que quando esses países estão em guerra e essas pessoas estão fugindo das guerras, nós temos ali os refugiados. Um exemplo de refugiados que ocorreram ao longo do tempo, nós temos na Síria, os conflitos que existem no país, que várias pessoas que não têm nenhuma relação com este conflito acabam simplesmente tentando adentrar em outros países. Então, a gente visualizando aqui esse gráfico aqui na tela, nós vamos ver que existem lugares onde nós temos pessoas saindo, pessoas querendo sair. E nós temos lugares onde as pessoas estão querendo entrar, dos quais nós podemos ver que em primeiro lugar no gráfico vai aparecer quem? Os Estados Unidos da América, tá? Os Estados Unidos da América sendo esse grande imã, esse grande país que exerce esse grande poder de atração. Nós percebemos que as pessoas elas têm um fascínio e uma ambição muito grande, os migrantes, de adentrar aos Estados Unidos em busca de um crescimento econômico. Então a gente observa que os Estados Unidos eles têm esse poder de atração e não é hoje, não é de hoje. Diariamente centenas de pessoas vão até o México e do México tentam realizar a entrada no território estadunidense, haja vista que esses dois países fazem fronteiras diretas e dispõem de fronteira terrestre. Porém, várias dessas pessoas não conseguem êxito nessa migração. Além dos Estados Unidos, conforme o gráfico aparecendo na sua tela, nós temos ali Arábia Saudita, Alemanha, Rússia, Reino Unido, Emirados Árabes, nós temos vários países, tanto do continente europeu, do continente asiático. A gente observa que existe Alemanha, Rússia, Reino Unido, França, Espanha, Itália, Ucrânia, países do continente europeu, a grande quantidade de países da Europa e alguns países também do continente asiático presentes, como por exemplo, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, nós temos Paquistão, Jordânia, nós temos Japão também como sendo um desses pontos de migração, para onde as pessoas desejam ir em busca de condições de vida melhores. Agora que a gente falou um pouquinho dos fluxos de pessoas, de como elas estão se deslocando, nossa atividade na tela para você.
Quais os fatores responsáveis pelas migrações em nível global e por que os países desenvolvidos são o principal destino dos migrantes? Por que os migrantes estão buscando os países desenvolvidos para migrarem? O tempo está na tela e a gente está te aguardando aqui. Muito bem, com base no que você anotou aí no seu caderno, vamos dar uma conferida se condiz com a ideia que eu vou apresentar para você. Busca de melhores condições de vida, questões humanitárias, o turismo. E os países desenvolvidos são os principais destinos por apresentarem as melhores condições de vida. Então o pessoal quer ir para esses países justamente em busca de melhores condições de vida. Então o que nós falamos nessa nossa aula de hoje? Nós falamos um pouquinho sobre os fluxos no mundo globalizado e falamos também de como as pessoas e as mercadorias elas se deslocam nesse mundo globalizado. A relação entre os fluxos, os meios de transportes e também os fatores que fazem com que as pessoas queiram migrar entre diferentes partes do nosso planeta. Então quero agradecer a cada um de vocês por terem acompanhado essa nossa aula de hoje, agradecer ao nosso intérprete de Libras, Natan. Natan, muito obrigado pelo seu trabalho. A todos um forte abraço e até breve!